Live ou não? Tamo ao vivo. Deu bom? Tá ao vivo? Ao vivo. Isso aí, galera. Vamos começar aqui mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, diretamente de São Paulo, de Alphaville, aqui em Brasília. Ele que tá fazendo uma mini tour aí em Brasília. E antes de tudo, galera, eu quero começar aqui agradecendo nossos patrocinadores desse podcast. Eu quero agradecer lá a TL Cosmético, galera, lá do Fábio, um grande parceiro nosso aí. Lá, galera, vocês vão encontrar tudo. Ele é fornecedor oficial da Babum. Ele vende cadeira, materiais para barbearia. Encontrar tudo de barbearia lá. Quero agradecer também a Dom Alcides Brasília, que é a fornecedora da Dom Alcides aqui em Brasília. Vocês podem seguir eles lá no Instagram, que é @DomAlcidesBrasília. E quero agradecer também a Vigil Contabilidade, que é a minha contabilidade lá do Mateusão. Cara, essa... Ao vivo é assim mesmo. Quero agradecer lá o Mateusão, lá de Belo Horizonte, da Vigil Contabilidade, lá que cuida da nossa contabilidade. Aí, que cuida da nossa contabilidade da barbearia. Eu tive um grande problema, galera, com a minha contabilidade antiga, que cuidava pra mim. Eles quase me faliram. Já passou por isso também, velho? Já. Então, contabilidade é um negócio muito sério. E eu super indico lá o Matheus da Vigil Contabilidade. Fechou? Muito obrigado aí por aceitar nosso convite, junto. viu? Obrigado, meu irmão. Eu que te agradeço. Isso aí. E aí? Pra cima. Como é que tá a expectativa aí? Tá gostando de Brasília? Já é a segunda vez aqui, né? Demais, cara. Só esse ano é a segunda vez, né? Essa vez a gente fechou aí 3 turmas aqui de curso prático. Então, tá sendo um sucesso. Primeira vez, a gente veio para workshop, curso... Não, para workshop, né? Fizemos um workshop aqui no começo do ano. E agora estamos prático, de volta, né? Aí. E ano que vem, espero voltar novamente, né? A galera gostou, né? Da primeira vez, né? Que você tava voltando, né? Graças a Deus, velho. Foi bom e demais. as turmas tá tudo lotadas aí, né? Foi bom demais. Todos lotados desses 3 dias, né, cara? Muito bom, né? O que Deus vem fazendo aí. Tenho sido grato imensamente por tudo isso, saca? Massa demais. Bora pra cima, né? E aí, qual vai ser o papo hoje? Me conta aí um pouquinho da sua história aí. Como é que você foi pro ramo da barbearia? Você é um cara novo, né? Tá com quantos anos? Tenho 27 anos, cara. Tá novo, 27 hein? anos. Um bebê ainda. É de altura, né, galera? O pessoal do meu Instagram aí sabe. E como é que foi essa... Então, cara, eu tenho 27 anos, mas eu comecei há 10 anos atrás no mercado da barbearia, né? Eu sempre fui um cara muito... galera, tá fogo. Pessoal, eu sempre tive um apreço muito grande pelo mercado da barbearia, mesmo sem antes saber de tudo isso. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a barbearia é criativa, né? E eu gosto de coisas criativas, de criatividade. E há 10 anos atrás eu iniciei no mercado, cara, de uma maneira muito disruptiva, assim. Foi muito louco, gente. Você começou novo, hein? 17 anos? Comecei novo. Comecei com 17 para 18 anos, foi. 17 anos. Então, foi massa demais, velho. Foi uma transição muito louca. Eu costumo dizer que eu acho que Deus prepara algumas coisas pra gente, porque eu queria ser mecânico, né? Essa que é uma loucura. Queria ser mecânico. Por que você queria ser mecânico? Mano, eu sou extremamente apaixonado por carro. A galera do Instagram aí sabe que eu sou extremamente apaixonado por carro. Então, quando eu saí do ensino médio, eu não tive muita vontade de fazer faculdade, etc e tal. E por conta disso eu pensei, pô, mano, eu poderia ir pra outra área, né? E meus pais sempre me apoiaram, cara. Eu acho que isso é muito importante também. Eles sempre falaram assim, tá, beleza, tu não quer fazer nenhuma faculdade, mas vai ter que achar alguma coisa pra fazer da vida, né? Não vai ser um vadio. E aí eu decidi migrar pro ramo da mecânica. Fui fazer meu primeiro curso de mecânica, mas aí eu descobri que eu só queria mexer no meu carro, cara. E aí eu não gostava de mexer no carro dos outros e tal. Com 10 meses de curso eu desanimei. Só queria sujar a mão no seu carro. Mano, eu só queria modificar meus carros. E aí, cara, eu desanimei da parada. E nesse meio tempo eu trabalhava numa empresa de telemarketing. E da empresa de telemarketing eu acabei cortando um cabelo em casa do meu pai. Raspei o cabelo dele e tal. E eu gostei demais daquilo. Na outra semana eu cortei o cabelo do meu primo. Inventamos de fazer um degradê. Ficou horrível demais. Ficou um desgracê. Mas a profissão começou ali.
Então, às vezes você tá perdido, né, no meio do mercado de trabalho, cara. Tentar fazer alguma coisa já é um começo. Eu tentei cortar cabelo. E isso deu muito certo pra mim 10 anos depois. Então, eu comecei ali, na sala de casa mesmo, né? Eu acho que todo mundo tem uma história triste pra contar, mas a minha parte disso daí. Eu nunca vim de uma família assim extremamente pobre, mas também não era uma família rica. Então, assim, não sobrava, mas não faltava, né? E eu sempre me incomodei com esse não sobra e não falta. Com esse dinheiro ter que ser contado sempre, entendeu? E aí eu comecei, cara. Primeiro foi porque eu gostei da profissão. Depois começou a dar dinheiro. E aí eu engrenei no mercado de trabalho, fui buscar cursos, aperfeiçoamentos. E sempre gostei do ramo da educação, né? De ensinar sempre foi um dos meus fortes. Então, por isso que eu tô aí. Massa demais. E não recentemente, né? Mas já tem um tempo já que você fez uma transição aí na sua carreira, né? Você tem 2 barbearias, né? E decidiu sair dessas barbearias, sair ali do operacional da barbearia e foi trabalhar com o seu Elias. Como é que foi essa transição? Então, cara, hoje eu sou empreendedor, sou educador, sou colaborador, sou o que tiver que ser, digamos assim, né? Mas eu sempre estive à frente do operacional mesmo, na cadeira mesmo da barbearia. E quando eu saí de lá para vir para São Paulo, eu saí da barbearia e eu cortava 2 vezes por semana lá. Ainda atuava na cadeira, né? E eu vim para cá, para Alphaville, justamente para atuar no ramo da educação. Então foi uma transição muito louca, porque deu medo de deixar as barbearias lá sozinhas, entre aspas, né? Eu tenho um bom time comercial, um bom gerente, bons líderes de equipe, né? Mas mesmo assim te dá um certo medo, né? A gente perdeu cerca de 15 mil reais de faturamento na época ali, quando eu saí em janeiro. E até recuperar esse faturamento demorou pelo menos uns 4 meses. Então foi voltando aos poucos esse faturamento. Os desafios, obviamente, profissionalmente falando, foi a volta desse faturamento. Como que a gente ia recuperar esse faturamento, sendo que eu tinha um ticket muito alto. Então achar um profissional que fosse à minha altura para já tinha quanto tempo ali de loja ali já? Você já tinha as 2 unidades? Ou as 2 unidades já. A unidade 1 já tinha 5 anos e alguns quebrados. E a unidade 2 a gente estava com 1 ano e pouco. Então era pouco tempo, digamos assim, né? E isso é muito importante porque esse medo, cara, ele sempre vai existir. Em qualquer passo que você for dar na vida. Sempre. E eu acho que ele é um sensor muito regulado de Deus para nossa vida. Deus não ia inventar o medo se não fosse para ele existir na nossa vida, né? Só que ele precisa ser uma dose regulada. Então, quando qualquer sentimento ele acaba se tornando excessivo, ele acaba se tornando perigoso, né? Então, esse medo foi bom para eu me dedicar mais à equipe, a aprender a fazer reunião de longe, controlar de longe, gerir de longe e, obviamente, ter resultado de longe. E o mais engraçado é que 6 meses depois, nós batemos um resultado maior do que quando eu estava na operação. Caraca. Então, hoje nós isso aí é o poder do olhar ali por fora, ali, estratégico, né? Exatamente, véio. Exatamente. Tem funcionado muito bem. Então, eu tô em São Paulo e as pessoas sempre perguntam, né? Porque como é 2 unidades, as pessoas perguntam, pô, cara, e como é que tá as unidades lá? Tu vendeu? Eu falei, eu vou vender pra quê? Você tá dando dinheiro agora. Né? Não tem nem porque vender, eu quero expandir. Quero montar a 3ª, 4ª, 5ª, 6ª. Você pode abrir um pouco dos números pra gente lá? Claro. Porque eu acredito que hoje, né, no mercado aí tá a onda de saída operacional. Então, tem muitos barbeiros que querem muito isso, né? Sair do operacional, tem medo, tá nessa transição. E você fez essa transição e você falou que depois de 6 meses aumentou mais ainda o faturamento da loja. Sim. O que você fez para isso acontecer? Como é que tá os números da sua loja? Beleza, então a gente faturava cerca de 1.200.000, 1.300.000 ano com essas unidades. Tá? Cerca ali de 120 por... Isso, mais ou menos isso mês, daí. né? É. E aí o que aconteceu? Eu saí, a gente caiu para 100, para 95, deu uma baixada assim bem drástica, saca? Ficou na casa dos 90 para 100, não voltava mais para os 100 mil. Então a gente foi fazer captação de clientes interna, nós temos uma parada dentro da mentoria, eu tenho uma mentoria chamada Mapa da Gestão, né? Dentro do mapa a gente faz um reconhecimento chamado empilhamento de clientes. Nesse empilhamento a gente roda várias estratégias. Tem estratégia de tráfego pago, estratégia de indicação certeira, estratégia de panfletagem, tem um monte de coisa legal que dá para fazer adaptada para o negócio, né? E o nosso público ele é muito indicativo.
O tráfego, para nós, ele não soa tão bem quanto um tráfego de indicação, quanto uma campanha de indicação. Então eu prefiro muito mais gastar um CAC com um cliente que está na cadeira do que botar tráfego muitas vezes. Então a gente roda tráfego lá quase zero. E é muito importante entender isso dentro da cidade. O que vai ser direcionado na verba do marketing quando você for trazer captação de cliente? Primeiro, seu nível de autoridade na cidade. Nosso nível de autoridade lá é muito grande porque nós somos a única unidade que tem 2 unidades. Somos a única barbearia que é maior em estrutura. Eu não estou falando que somos a melhor, eu sempre falo isso para todo mundo. Nós nunca vamos falar que somos a melhor. Porque a melhor barbearia, cara, é aquela que é pro cliente. Então, se o cara corta no bairro e ele paga R$15, aquela barbearia é a melhor para ele. Sacou? Verdade. Mas nós hoje temos a humildade de falar que somos a maior estrutura mesmo. Em relação à quantidade de cadeiras, a gestão operacional, né, e crescimento e expansão. Então, conhecendo o nosso público, entendendo o nosso nível de autoridade, a gente percebeu que o tráfego ele não precisava ser alocado de uma maneira tão incisiva. Poderia ser um tráfego de indicação, um marketing de indicação. E isso poderia ser feito interno. Então a gente bolou uma estratégia muito louca que eu gosto de chamar de indicação certeira, os meus mentorados fazem. O que é essa indicação certeira? O Daniel é meu cliente, ele é um cliente muito assíduo. Cara, galera, você anota isso essa aí. É da hora, essa viu, aí galera? é essa cereja, pode ser importante viu? para vocês. Daniel, você é meu cliente, você está na cadeira e eu falo, e aí, queridão, beleza? Irmão, é o seguinte, você conhece 5 pessoas, pelo menos 5 amigos seus, que você sabe que é amigo do peito para presentear esses caras? Se você pudesse dar um presente para eles, tu daria? Caras que são ponta firmes, tu. Não, pô, tenho 5 amigos que são. Às vezes o cara tem 2, tem 3, tem 1 amigo só, mas é o cara que é ponta firme dele. Falei, então beleza, irmão, faz o seguinte, me passa o contato desse cara aí, desse seu amigo, do fulano, que eu vou pedir pra minha recepção entrar em contato com ele e eu vou deixar uma barba paga aqui pra ele em seu nome. Como se você tivesse pago essa barba pra esse cara. De presente mesmo. Pra ele vir conhecer o nosso serviço e tal. Cara, todo mundo gosta de ganhar presente. Ninguém gosta de ganhar 5% de desconto. 5% de desconto é uma merreca, cara. Ou tu já dá o presente totalmente ali pro cara 100%, ou 5% é sacanagem, né? Pelo menos na minha opinião, eu não vou sair de casa por causa de 5% de desconto. Né? Não sei que seja um produto de R$100 mil aí. É diferente. Faz sentido. Agora, né? Pô, mano, um corte de 40, 50 conto, você dá 5% é sacanagem. Pô, R$50, mas o cara vai ganhar 2,50 de desconto, eu não saio de casa. Né? Então, a gente fez a indicação certeira para que o cara ganhasse o brinde completo. Então, o que acontecia? Você passava o número desse cara e mandava uma mensagem para ele falando assim, e aí fulano, beleza? Olha só, o Mê da barbearia, ele vai entrar em contato contigo aí, que eu deixei uma parada paga aqui pra você, beleza? E eu já mandava mensagem em seguida pro cara. E aí, fulano, tudo bem? Como é que você tá, cara? Tudo bom? Olha só, o Daniel deixou pago aqui pra você uma barba, cara, de presente. Só que você tem o prazo de até 15 dias pra tirar esse presente aqui. Senão vai expirar o voucher. Posso agendar pra você algum dia? Você tem interesse em tirar esse presente? E aí ia começando a captação interna. Caramba, então, que estratégia. Essa foi uma das estratégias que a gente utilizou. Outra estratégia muito legal que a gente utilizou, nós fechamos uma parceria com um sindicato, cara. Lá na minha cidade ela é muito forte pela indústria do alimento. E um dia eu coloquei uma roupinha diferente, terninho, uma gravata, etc e tal. Eu fui falar com o gerente desse sindicato. E esse cara ele pagava muitos brindes para os sindicalistas todo mês. Eu falei, cara, o que você paga de brinde para esses caras? Cara, um mês a gente dá boné, outro mês a gente dá caneca, outro mês não sei o que tem. Eu falei, cara, você já mediu o nível de satisfação do teu sindicalista quando ele recebe isso daí? Tu sabe se ele usa isso? Tu já viu algum sindicalista com o boné do teu sindicato rodando por aí? Cara, na verdade não, mas a gente faz, né? Porque é da cooperativa e tal, então acho que seria legal fazer. Eu falei, e se a gente conseguisse aumentar o nível de satisfação do teu sindicalista pelo mesmo preço? Faria sentido pra você? Pô, cara, faria demais. Eu falei, então beleza, ó, eu tenho uma barbearia, eu acho que os caras iam gostar pra caramba de ganhar o corte de cabelo todo mês. E se você pagasse esse corte de cabelo? O meu corte é mais caro do que você tem de custo no boné, mas eu posso ajustar o custo aqui e aí você me traz um X de demanda de quantidade. Bora? E aí a gente fechou, temos 270 clientes mais ou menos distintos só do sindicato. Os caras vão lá, levam um papelzinho do sindicato, assinado por eles, entregam um papelzinho, a gente corta o cabelo dos caras, no final do mês a gente só manda a quantidade de papelzinhos lá e recebe na conta diretamente desses caras.
Então foram algumas estratégias que a gente adotou ali para a região, que funcionam na região, né, que eu acho que fez muito sentido. E uma última estratégia que a gente utilizou, que eu quero voltar a fazer, ela não é uma estratégia de captação direta. Então o CAC dela é bem caro, né, não é um CAC barato, mas ela tem um branding por trás de tudo isso. A gente fez um costelaço para os clientes lá da barbearia. Assamos 380 quilos de costela para eles. 12 horas de fogo de chão, que o povo é tradicionalista lá na minha região. Então, a estratégia melhor foi trazer eles para aquilo que eles gostam. Né? Então, a gente trouxe ali, fez um evento, colocou uma banda para tocar, apresentamos os novos projetos da barbearia e não vendemos nada para eles naquele dia. Só fizemos aquele evento de aconchego, de trazer o cara para perto e tal. Então, isso foi sensacional também. E isso deu um rebote muito grande. Hoje nós temos clientes para 2 cadeiras a mais e está faltando barbeiro. Eu contratei recentemente de longe, lá de São Paulo, eu em São Paulo fiz reunião via Google Meet, fiz um filtro pelo formulário e fiz reunião via Google Meet. Eu contratei um moleque do Mato Grosso do Sul e outro da Bahia. O do Mato Grosso já está trabalhando, tem 2 para 3 semanas já. E o da Bahia, cara, ele vai em janeiro agora. Então nós pretendemos ainda colocar mais 3 a 4 cadeiras na operação lá para funcionar com 14 cadeiras. 14 operações. Totalmente está com 12 barbeiros. Isso aí. Isso vai ampliar a nossa gama de barbeiros, cara, e também de faturamento para basicamente 2 milhões ano. Então vai aumentar bastante, porque nós começamos com a estratégia de corte barato e estrutura cara. E os caras se acostumaram a ficar aconchegantes. Então eles tinham uma boa estrutura, com ar-condicionado, com um cafezinho de máquina, com refrigerante, com Coca-Cola, com bebida gelada. Então, esses caras se acostumaram com uma estrutura muito top, pagando muito barato. E a percepção dos clientes é, cara, tá muito barato isso aqui. Então, a gente ainda tem gordura para queimar e caldo para subir ainda. Isso vai muito longe ainda, né? Eu espero até o final do ano que vem estar com pelo menos de 70, 80 reais de ticket médio do corte de cabelo. Né? Então, o valor de corte a gente ainda cobra 50 reais até hoje. 50 reais. Né? Só que temos uma cartela gigante, né? São mais de 1.700 clientes distintos e mais de 3.000 serviços feitos na barbearia mensalmente. É bastante, né? Isso numa cidade do interior, né? Então é louco demais isso, cara. E qual que é o seu propósito com... Porque hoje assim você tá se tornando um educador master aí, tá crescendo demais, né? Obrigado, velho. Tá do lado do número 1 aí da Topeco? Da barbearia, né? E assim, você ainda tem... Você pensa em expandir essas barbearias para lá? Como é que é isso, com a sua visão? Abrir em outro estado, em São Paulo mesmo? Como é que você pensa em relação a... Então, cara, Santa Catarina é meu território, né? Eu conheço bem o povo catarinense, sei como trabalhar com eles. Eu nunca trabalhei com o povo de São Paulo. Eu tô tendo essa experiência tem 10 meses, mas eu fico uma vez por semana. Você tá cortando só uma vez no mês lá? Uma vez a cada 15, às vezes eu consigo ir, 2 na semana, mas a média é uma vez a cada 15, assim. Que dá pra ir na barbearia, porque eu passo a maioria do tempo viajando ou dando aula no Academy, né? Então... Hoje, toda semana você tá no Academy? Toda semana. Toda semana eu tenho alguma escala no Academy, né? Ou seja, ou segunda, ou terça, ou quarta-feira. Não dá pra saber direito quando é, mas eu sei que eu tô lá toda semana. Então, por exemplo, eu saí esse final de semana agora aqui de Brasília, eu cheguei sábado aqui, né? Então... Eu saí ontem de casa, passei hoje o dia inteiro em curso, agora podcast, amanhã curso prático o dia inteiro, em outra cidade aqui perto, né? Como é que é o nome? Jardim Gá. Jardim Gá, exatamente. E na terça-feira a gente vai para Águas Claras. Isso. Águas Claras. E aí, saindo de Águas Claras, eu retorno direto para São Paulo. Eu chego em casa, acredito que meia-noite e meia por aí, e 6 horas da manhã eu já tô de pé de novo para ir para Academy. A gente vê lá no seu stories lá, né, que rapaz, o homem não tá dormindo, não. Né, o povo de São Paulo não gosta muito desse negócio de sono aí, não. É? O que vocês tomam lá pra aguentar esse trampo? Tá bastante arrebito, tô zoando. Tô zoando, cara. Mas acho que é muita vontade de trabalhar e fazer acontecer, sacou? Eu e a Carol, a gente ainda não tem filho, então não temos nada o que perder na vida, digamos assim, a não ser os bens materiais, que isso daí também vem e vai. Né? Então, a nossa sede agora é por gerar um pé de meia muito legal, é para fazer o nosso pé de meia, para quando a gente tiver os nossos filhos, eles possam ser muito bem tratados em questão de suporte financeiro. Né? Então, eu trabalho bastante para isso. Massa, bacana. Você foi ganhador de dois campeonatos. 2 campeonatos. Foi.
No mesmo ano ainda foi. No mesmo ano? Que ano foi Eu isso? ganhei em 2022, início de 2022, eu ganhei um campeonato em Porto Alegre, promovido pela tia Rafa, né? Tinha uma seletiva lá e eu precisava apresentar um corte de cabelo em 10 minutos. Eu entreguei esse corte em 9 minutos e 20 segundos. Tá lá no meu Instagram, numa live lá embaixo, lá em 2022, você vai poder ver a live ao vivo. Rapaz, eu vou assistir essa live. 9, Que corte foi esse? 9 minutos e 20 segundos. Foi um degradê de shaver na época. Degradê na shave em 9 minutos e 25? E 25 segundos, E penteado, né, em cima, o cabelo tem que estar pronto. Caraca. Então eu limpei o cliente e tal, tirei a capa, né, bati o martelo ali e fechou os 9 minutos e 25 segundos. E meses depois eu fui pro Game of Barber, apresentei o meu trabalho no palco do Palácio das Artes, em Belo Horizonte. E nesse palco tinham mais de 2.000 barbeiros. Mais de 2.000 não, tinham praticamente 2.000 barbeiros. Essa edição tinha 1.900 e alguma coisa, que foram vendidos ali no Palácio das Artes, né? Acredito que foi mais ou menos nessa faixa aí. Tinha quantos competidores lá? Nós tínhamos, começávamos em 10, aí a segunda fase iam para 5 competidores e daí já dava o resultado final de quem ficou em primeiro, segundo, terceiro. Caraca, eu imagino um nervosismo. Foi bem tranquilo, tinha só o seu Elias de jurado, Josh Lamônaca, o Danilo Moretti, foi assim bem... A equipe era bem de base, assim, né? Caraca. Olhando o seu trabalho. Então, para quem sabe desses nomes aí, sabe que é a seleção mundial, né, da barbearia. Então, foi uma parada bem louca, uma experiência inexplicável. E ainda mais, mano, eu entrei com uma convicção de que eu ia sair de lá com o primeiro lugar. E quando eles falaram meu nome, eu entrei em choque. Eu quase não acreditei mesmo, né? Então... Aquele dia em diante foi um ponto de partida muito grande pra mim, assim. Ali acendeu mais ainda a chama de que eu precisava migrar pro ramo da educação ainda mais, saca? Foi muito top. E o que você acha, além dessa convicção aí que você tinha de sair de lá campeão, o que você acha que te ajudou nessa vitória? Cara, me ajudou em duas coisas muito importantes. Primeiro, eu peguei visibilidade. Então, dentro do digital, galera, pra você que tá assistindo a gente aí, nós temos 5 fases no digital que talvez você passe como expert, ou seja, como educador, como personal branding, como a gente chama, né? Que é uma pessoa que faz a sua própria marca. Nós temos a primeira fase, que é anônimo. A segunda fase, que é especialista. Depois você vira uma autoridade. Depois você vira uma celebridade e você termina como um mito. Então, quando você é anônimo, cara, é quando ninguém te conhece e ninguém dá valor pro seu trabalho, mesmo que ele seja muito bom. Quando eu ganhei o game, eu saí de anônimo e comecei a me tornar um especialista. Só que aí é que tá o grande erro dos educadores hoje no Brasil, minha opinião. O cara ganhou 10 mil seguidores, igual eu ganhei na época. E eu sofri disso também. Eu sofri uma síndrome de ilusão muito grande. Eu achava que todo mundo já me conhecia e eu só tinha 10 mil seguidores. Só que eu pensei, pô, cara, eu pisei no palco do maior campeonato de barbeiros do Brasil. Agora todo mundo me conhece. E na verdade a jornada estava começando e eu já achei que estava no topo da jornada. Então eu parei de postar conteúdo, ficava postando só stories, só groselha, só biscoitada, coisa que não tinha nada a ver com barbearia, né? Postava o meu dia a dia, postava fazendo outras coisas. E quando eu entrei pra mentoria, né, eu fiz uma mentoria com o Adailton e junto com o seu Elias, o Adailton, obviamente os dois me deram muitos conselhos e tal. E aí eles me deram um choque de realidade. Então serviu para duas coisas. Para dar um pouco de visibilidade e para entender que eu não tinha toda essa visibilidade que eu achava que eu tinha. Então é muito importante você que está começando agora no mercado da educação. O John, por exemplo, que é um cara que trabalha lá com a gente, que eu sei que ele tem um futuro incrível. É um cara sensacional, que tem um futuro brilhante, corta muito bem, se posiciona muito bem. É um cara super educado, né? E eu falei para ele, mano. Eu falei, mano, eu vou profetizar na sua vida. Ano que vem você vai viajar o Brasil inteiro também. Que a sua qualidade é muito top, cara. Você é um cara muito top. Só que o John entende a fase que ele tá. Ele tem agora cerca lá de 20 mil seguidores, eu acho, no TikTok, mais uns 20 mil no Instagram. Ele está começando a sair do anonimato e entrando na fase de especialista. Então ele se posicionou como especialista na tesoura, né? E depois de especialista, quando ele ganhar um certo hype, ele vai virar uma autoridade na tesoura. E aí sim ele vai chegar num nível um pouco mais extremo. E aí de autoridade ele pode se tornar uma celebridade também. E aí, quando ele encerrar a carreira dele e aposentar a chuteira, aí ele pode virar um mito. Então, dessas 5 fases, cara, a parte mais louca pra mim do game ali foi não entender qual delas eu tava. Né? Hoje, graças a Deus, depois de dar uma rebobinada na situação, agora eu entendi qual fase é. Então, isso é muito importante, né? Pra gente conseguir continuar uma trajetória sólida. Bacana. Você falou aí sobre o ramo da educação, né?
E você falou aí que tem educadores que se posicionam especialista. A gente vê educadores se posicionando em especialista em visagismo, especialista em fade, né? Em tesoura. Como é que é esse negócio aí? Porque você é um cara mais completo. Você é especialista em visagismo também, né? Você é formado, né? Eu tenho formação pelo University, né? De visagismo, mas eu não vendo produto de visagismo, né? Então, acho que isso é muito legal falar, que você perguntou aí. É muito interessante falar sobre isso. Quando eu fui pro Academy, eu fui muito hateado pela galera. Pô, mano, esse cara aí não sabe o que ele vende, pô. Uma hora ele vende cabelo, outra hora ele vende gestão, o cara não se posiciona, não tem um posicionamento claro. E eu falar pra você, cara, eu não tô nem aí pra esses caras, mano. Eu sigo o que o meu mentor fala. Quem é o meu mentor? É o seu Elias, ele é um criador de ecossistema. Se o Elias fala de gestão e fala de cabelo, por que eu não posso falar também? E eu comecei a romper essa barreira. Só que existe uma diferença entre você falar de subnichos diferentes da mesma profissão e falar de subnichos iguais. Então, por exemplo, o cara que se posiciona como visagista, ele vai ter que seguir uma certa determinada linha do visagismo. Os caras que são visagistas, eles não seguem muito a linha do degradê, a linha do freestyle, a linha de outras coisas. A linha técnica, né? Então, eles mostram a transformação do cliente. Aí o cara precisa focar mais nisso. Então, seria muito paia se eu falasse, por exemplo, de gestão, de degradê, de tesoura, de visagismo, de freestyle. Aí eu abro uma turma também para educadores, aí eu já abro outra turma para mentores de mentores e assim eu vou. Isso seria um cara perdido. Agora, eu atuo em 2 frontes, cara. Eu só falo de gestão porque eu tenho resultado nas barbearias. Fazem 4 meses que eu não piso nas minhas operações e elas estão crescendo em números. E aí, cara, eu gosto muito de uma frase do Caio Carneiro, velho. Entre os dados e a sua opinião, eu fico com os dados. Agora, se você tiver a sua opinião e eu tiver a minha, eu prefiro a minha. Então, eu prefiro muito mais confiar nos dados. E os dados não mentem. Se você puxar os dados da minha empresa, você vai ver que eu tenho autoridade para falar de gestão, pelo menos para o pequeno empreendedor. Aquele cara que está começando, eu tenho 30 mentorados hoje, Daniel. Caramba. 30 mentorados. Caras que faturam de 5 a 35 mil por mês, é o meu público-alvo, é a pessoa que eu quero ajudar. Porque eu já passei dos 35 mil de faturamento. Agora, hipocrisia seria se eu não tivesse barbearia e falasse de gestão, ou se eu quisesse pegar um cara que tem 10 unidades para ensinar ele, sendo que eu tenho 2. Aí seria hipocrisia. Agora eu também posso falar de cabelo, porque eu tenho 2 campeonatos que eu ganhei. Tenho 7 anos que eu atuo no mercado de educação técnica e já formei mais de 2.500 alunos. Então acho que eu posso falar de cabelo também. E eu consigo atuar nesses 2 frontes. Agora eu seria hipócrita se eu ficasse querendo galgar para vários espaços. Uma coisa é eu adquirir o conhecimento, outra coisa é eu querer repassar ele como posicionamento. Então, por exemplo, fui formado pelo University em visagismo, gostei pra caramba, me abriu muito a mentalidade. Né? Rogério Araújo e a Ellen Bragança, 2 grandes profissionais, deram aula pra gente nesse estágio. Acho que eles têm um conhecimento muito amplo sobre isso. Tenho certeza. Assim como outros profissionais, amigos meus, Juarez, outras pessoas, né, que eu considero pra caramba. Mas não é uma parada que eu decidi me posicionar. Eu não me identifiquei ensinando aquilo. Né? Eu gosto de cortar cabelo, de ensinar os alunos a melhorar o fade, ensinar os alunos a fazer um bom penteado, a deixar a barba mais enquadrada. Eu gosto disso. E eu acho que além de fazer pela grana, você tem que fazer aquilo que tu curte também. Que aí fica mais saboroso, fica mais divertido, né? Então eu acho que é muito massa dividir isso. Né? Não sei se tu concorda comigo também, mas eu acho que é isso. Eu acho que é tem isso. Bagagem, né? Nisso tudo. E resultado igual você tem, né? Não tem como. É isso aí, velho. Bacana, meu. Vamos mudar um pouco aqui a linhagem do nosso assunto. Beleza, vamos lá. Eu sei que nessa transição sua de trabalhar com o seu Elias, nos primeiros dias, nas primeiras semanas lá, não foi tão... Foi terrível, cara. Se o Luiz Gustavo estiver na live aí, cara, ele sabe disso que eu tô falando. Eu queria surrar ele nas 2 primeiras semanas ali. Eu queria sair no braço com ele. Ele falou, mano, vamos uns 5 minutos sem perder a amizade ali. Se você puder contar um pouquinho pra gente aí, no detalhe, no detalhinho. Boa. No detalhinho mesmo? Como é que foi essa... Da hora. Então, cara, o que aconteceu? Você tava igual o Índice mais o Popó, né? Isso, mano. A gente tava louco pra sair no braço ali. Uma luta cristã amigável. O que aconteceu, cara?
eu sempre fui um cara que tive no front da liderança, né? Então, quando eu fui para São Paulo, Deus me tratou muito nessa questão de liderança e eu comecei a ser liderado, ao invés de liderar. E ser liderado tendo um temperamento que eu tenho, cara, é muito difícil. Ser liderado nas pequenas coisas é muito difícil, mas também te traz humildade. Quando você é liderado, mesmo sabendo que já passou de uma certa fase, te traz humildade para aprender mais. Porque tu nunca vai saber tudo. Só que antes de eu descobrir isso, eu sempre começo a ferver a chaleira, né? Então, o que aconteceu? A gente tava lá nas 2 primeiras semanas e tal. E como é projeto novo, cara, é tudo muito bagunçado pra quem tá indo e principalmente pro Elias, cara. Pô, ele tinha acabado de mudar pra São Paulo, até as coisas tomarem o seu certo rumo e todo mundo assentar os seus tijolos, ia dar algum atrito, sacou? E é padrão, isso é padrão que aconteça. Mas eu não tava preparado pra isso. Eu fui com o pensamento de ser uma Disneylândia, de ser um negócio totalmente disruptivo. E quando eu cheguei lá, eu entendi que era trabalho intenso, dobrado e com muita responsabilidade e ser liderado por alguém. Né? Então, Luiz acabou tirando sarro de mim lá uma semana na barbearia e tal, e eu saí brabo de lá e tal, e falei pra minha esposa, ó, amor, faz as malas aí e tal, não sei o que tem, que a gente vai voltar pra Lages. Eu não sou obrigado a aturar esses caras aí me mandando fazer coisa. Né? E o ego falou mais alto, logicamente. Eu sou um ser humano, cara, sou altamente reconhecível nisso no caso, né? Então eu reconheci meu ego na hora ali. E eu mandei mensagem pro Luiz e falei, irmão, obrigado aí pela estadia, por todas as paradas que vocês fizeram e tal, mas eu tô vazando, mano. Não concordo com isso, do jeito que você lidera, as coisas que você faz e tal, e eu tô vazando. Só que o Luiz é um cara esperto, né, velho? Ele fez isso daí pra espremer, sacou? Ele queria saber até que nível ele poderia sugar de mim que eu não ia explodir. Então ele viu que foi pouco. Ele falou, mano, não dá pra eu brincar demais não, porque senão ele surta rápido, né? Então, os caras até me apelidaram de Raiva lá na barbearia. Sabe o Raiva lá daqueles bonequinhos lá do Sentimento? Eu sou pequenininho e um pouco estressado, né? E aí, depois ele foi muito tranquilo em me responder. Ele falou, cara, fala com o Elias primeiro, não toma decisão precipitada, etc e tal. Aí ele amansou. Ele mudou o jeito de liderar. E isso foi proposital, ele me contou um tempo depois e tal. Aí eu fui lá, falei com o Elias, soltei os cachorros no Elias, falei, pô, mano, tá tudo errado isso aqui, não sei o que tem, tal. Né? Aí o Elias falou, mano, é só isso que você tem pra resolver? Calma, mano, você acabou de chegar e tal. Aí o Elias me tranquilizou e a gente acabou se adaptando em São Paulo. Né? Mas o começo, cara, de toda mudança tem que estar preparado pra gerar desconforto. Padrão, cara, você sai da sua cidade, da sua cultura. O Elias colocou todos os camisa 10 para trabalhar no mesmo time, então ia dar convergência, cara. Convergência não, ia dar divergência, né? Então, é lógico que ia dar atrito, pô. Você coloca 10 Neymar, mano, no mesmo time, mano, só atacante. Só cai. Né? Mano, vai dar caquinha uma hora, mano. Uma hora vai dar caquinha. Sacou? Então, começou a dar esses pequenos atritos, conflitos, até a gente se adaptar. Né? Então, pedra para juntar com pedra tem que ter atrito. Padrão isso aí. Né? Mas nada que venha a ser desrespeitoso. O Lázaro do Carmo fala uma coisa muito legal que eu gosto, que é o trabalho tem que gerar pressão. Mas se ele gerar tensão, aí vira desrespeito. Então tem que ter pressão. Tem que cobrar meta. Tem que chegar nos caras e falar, eu quero isso daqui para tal dia, para tal dia, para tal dia. Galera, precisamos fazer isso, isso e aquilo, com prazo de início e prazo de final. Mas não gerar desrespeito, né? Desrespeito é tensão e aí a gente acaba não gostando. Parte para outro lado, né? Mas foi loucura. Estamos lá, até agora. Massa demais, né? Ô, Mê, qual que é seu maior desafio hoje em ensinar os barbeiros do Brasil? Uhum. A barbearia tem uma entrada de barreira, assim, uma barreira de entrada baixa, né? Então eu costumo dizer que a nossa profissão é fácil de entrar. É igual virar Uber, né? Você baixa o aplicativo, entra no cadastro, começa a trabalhar. Barbearia é o seguinte, você acordou num dia maravilhoso e falou assim, cara, e se eu começar a cortar cabelo? Quem que vai te impedir? Estados Unidos tem alguns estados lá que você precisa de uma faculdade, né? De uma formação de 2 anos para adquirir uma certificação e depois começar a trabalhar. Alguns países já aderiram a isso. O Brasil é bagunçado, né, cara? Barbeiro? Barbeiro. É? Precisa de formação. O Brasil é bagunçado, né? Você é a terra de ninguém. Você pode fazer o que quiser com as profissões liberais, né?
Então, isso prostitui a nossa profissão. Quando a barreira de entrada ela é baixa, a profissão ela fica prostituída por si só. E entram pessoas sem o mínimo nível de conhecimento, de gestão e operacional também, técnico. Qual que é o papel de um educador? Mudar a mentalidade desses caras e fazer eles enxergarem a profissão de um jeito diferente. Barbeiro adora, mano, coisa barata. Barbeiro adora ser pobre. Ele gosta de colocar a sandália do vitimismo em cima da pobreza. Pra ele é genial, é mais fácil. Não precisa trabalhar tanto. E quem se opor a isso e querer ganhar um pouco mais de dinheiro, entra na roda dos desumildes, né? Eles gostam de confundir o cara que é humilde com o cara que é pobre. Né? Eu não sei aonde, em que planeta que vocês acham que a pobreza é bonita. Não sei aonde. Esses dias um mentorado meu falou assim pra mim: ah, mano, mas também tem um cara lá da minha cidade lá que é rico, mano, e vive triste. Eu falei: ah, porque o pobre é feliz sempre, né? Caramba, o pobre não fica triste, então. Falei: mano, entre chorar dentro de um Fusca e chorar dentro da BMW, eu prefiro chorar dentro da BMW. De coração. Porque o rico chora, o pobre chora também. É. Então, o barbeiro, ele gosta de romantizar essa pobreza. Ele gosta de falar que tudo é sofrido, que não sei o que tem. Cara, eu sei que tudo é sofrido. Eu comecei cortando de graça, depois fui pra R$5. Depois eu entrei numa barbearia que era R$12, mas eu ganhava R$6 o corte de cabelo. Aí depois foi pra 15, foi pra 18, foi pra 22, pra 25, pra 30, pra 35, pra 40, pra 50. Depois eu pulei dos 50 lá pro 80, porque já tinha um certo nível de autoridade. E hoje eu cobro R$250 pra fazer um cabelo e barba. E essa semana eu atendi um cliente que pagou R$500 pra cortar o cabelo dele e do filho dele. Na casa deles. Caramba. E aí você acha que eu quero voltar pros R$5, irmão? Jamais. Eu quero manter a minha cordialidade com as pessoas, a minha humildade, mas eu não quero ser pobre não, irmão. Você tá doido? Se um dia eu tiver filho e meu filho precisar de um atendimento, cara, que Deus me livre e eu precisar enfrentar a fila de um SUS, você acha que é legal isso aí? Jamais. Então, o meu papel como educador hoje, o meu papel como educador no Brasil inteiro, rodando todas essas barbearias, participando de eventos, é conscientizar o barbeiro de que ele tem que sim buscar conhecimento, pegar esse conhecimento, filtrar ele, colocar ele em prática, e dessa prática ele vai evoluir e vai cobrar mais do seu cliente. Ele vai sair daquela mentalidade de escassez, de pobreza, e vai começar a pensar que ele vale mais. E ele vale mesmo, pô. Se você pegar os caras da quebrada, irmão, que eu admiro demais, existem vários caras da quebrada que eu admiro demais. Tava falando com um deles hoje ainda, Igor Rezende, o nome dele. Admiro demais o trabalho do moleque, é genial. Mano, você acha que um cara que faz um degradê daquele, um penteado daquele polido 100%, um degradê 90 tons, você acha que aquele cara não tem potencial pra cobrar 150 ou R$200 no corte de cabelo? Claro que tem. Totalmente. Então, o meu sonho é que todo mundo divida a riqueza para que ninguém reclame de pobreza. Isso é muito massa, velho. Eu acho que o papel do educador é educar mesmo as pessoas. Igual a gente fez hoje com essa equipe ali. Fez os caras anotar, replicar, anota, replica, até o cara entender, pô. É. Repetição é a mãe do aprendizado. Quanto mais tu repete, mais craque tu fica. Eu não preciso te ensinar a dirigir carro, cara. Tu dirige carro desde que idade? Desde os 14. Então pronto, meu irmão. Você dirige o carro com o olho fechado, se duvidar. Porque você tem... Quantos anos você tem? 28. Então pronto, são mais de anos você fazendo a mesma coisa. É. Eu não preciso te ensinar, não preciso chegar aqui em Brasília e falar: pô, Daniel, passa pra segunda marcha aí, irmão. Pra dobrar a direita tem que bater a seta ali, tem que virar o volante. Eu não preciso disso. Porque você tem muito tempo praticando uma coisa. Quando o barbeiro pratica evolução, pratica performance, quando o barbeiro vai pra cima e entende que ele não precisa ser só mais um no mercado de trabalho, ele acaba evoluindo, irmão. E com a evolução vem a remuneração. Gente que evolui, que tem posicionamento, é remunerado por aquilo. O Elias fala muito que tu não é pago pelas suas diferenças ou pelas suas especialidades, mas você é pago pelas suas raridades. Naquilo que tu é raro, cara. Se tu é raro, tu vale pra caramba. Verdade. Quem é raro vale muito, irmão. Se tu pega um cara que é alta performance, que corta um cabelo muito bem em 10 minutos e aquele cabelo fica top, essa é a raridade daquele profissional. Ele pode, o que um barbeiro comum atenderia 6, 7 pessoas no dia, ele vai atender 18, 20 atendimentos e vai ganhar muito mais grana por aquilo, porque ele tem uma raridade. Sim. Então isso é muito importante. O papel do educacional hoje no Brasil, no mercado da beleza, é conscientizar o público
de barreira baixa que entrou assim na profissão, como eu entrei. Jogaram uma pessoa na profissão, ele entrou assim, caraca, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, não, então eu vou virar barbeiro. E aí ele começou com muito entusiasmo, muita força de vontade, porque barbeiro o que eu acho mais massa dos barbeiros é que a gente não desiste sem lutar, irmão. A gente, como diz lá na minha região, a gente não corre do bicho sem ver o pelo. Então, antes que a coisa dê certo mesmo, até o último grau de esperança a gente vai. Só que esse mesmo nível de entusiasmo é o contrário do nosso nível de conhecimento. E o papel do educador é conscientizar esse cara de que ele tem que comprar uma tesoura top, que R$1.000 numa tesoura não é caro, R$1.000 num equipamento não é caro. Caro é R$1.000 num tênis que ele não vai usar e vai desgastar por 6 meses. Agora a tesoura não é caro, a máquina não é cara. Primeiro vem ela, depois vem o maquinário, depois vem o equipamento, depois vem a barbearia, a estrutura e por último vem o carro, a casa, o conforto de vida, né? E é isso que dá todas as outras coisas, né? Com certeza, com certeza. Bacana. A tesoura dá dinheiro para comprar muitos tênis, muitos carros, muitas casas. Um tênis né? não... Mas um tênis não compra, né? A não ser que você tenha uma loja de tênis aí, é outra conversa, né? Produção, tem alguma pergunta aí da galera? Galera aí do Instagram do MEI quiser. Galera do meu Insta aí, quiser perguntar alguma coisa. Quem? O Levizão aqui de Brasília, nós viemos, né? No começo do ano, desse ano, o Levizão que trouxe a gente. Massa. Um grande parceiro também nosso aí. O Levi Um abraço pra você aí, meu lenda. Abraço, Levi. Tamo junto. Quem tiver pergunta, galera, bota no chat aí, tá bom? Que o pessoal já vai ler aí. Fechou? Então bora lá. Bora. Mei, o que você já aprendeu assim, andando com o seu Elias, que mudou a sua visão, mudou a sua vida assim? O Elias, ele é muito doido, né, velho? Ele faz a gente acessar alguns lugares assim que na nossa cabeça nós não temos capacidade de acessar. Sabe aquele cara que chega num restaurante de rico e você sabe que você não tem toda aquela grana, toda aquela pinta, aquela roupa, aquela vestimenta, você já chega meio encolhido? Ou quando uma pessoa tem alguma coisa que é melhor que a sua, que você dá uma retraída nas coisas que você tem? O Elias faz a gente acessar esses ambientes assim de maneira intencional para expandir a mentalidade e ver que a gente tem potencial para chegar lá também. Por exemplo, eu tava falando pros meninos da equipe hoje ali, eu nunca tive tara por relógio, por exemplo. Nunca liguei. Né? Não sei se alguém gosta disso ou não e tal. E eu vi uns cortes do Flávio Augusto falando sobre relógio, etc e tal. Eu falei, cara, isso é uma bobagem, cara. Não tem nada a ver. Flávio Augusto não sabe nada. E eu que sei, né? O cara é bilionário e é eu que sei. Mas eu olhei e falei assim, não, irmão, isso aí não tem nada a ver e tal. Em Alphaville, cara, a gente percebeu que o público de lá é amante de vinho, relógio e carro. E aí, pra conversar com esse público, eu não posso falar de degradê com esse cara que senta na minha cadeira. Eu preciso falar de relógio, preciso falar de carro, preciso falar de qualquer outra coisa que ele gosta. E aí que eu falei, cara, vou começar a estudar sobre relógio. Porque chegou um cliente na minha cadeira com um Patek Philippe de R$700 mil. Que vale mais que o meu carro e minhas empresas. O cara tava no pulso. Tá só no relógio. E eu falei, caraca, irmão, isso aqui é loucura demais. Foi que isso? E eu fui estudar sobre relógio. E olha só que loucura. Eu não gostava de relógio porque eu não estudava sobre. Mais uma vez, barreira de conhecimento baixa. Tu não precisa daquilo que tu não conhece. A partir do momento que tu conhece, tu vai passar a necessitar. Comecei a estudar sobre relógio, etc e tal. E aí meus amigos começaram. Pô, irmão, você tinha que comprar um reloginho, né? Pra começar a se posicionar. O relógio, cara, ele é pra quem não sabe, gente, principalmente em Alphaville, em outros lugares também, né, que tem uma concentração de gente com classe mais alta, o relógio ele é tipo um cartão de acesso, sacou? Ele é um cartão de acesso para você sentar em algumas mesas. O relógio diz exatamente a posição que você tá financeiramente. Então, pô, cara, se você tá começando, você vai comprar, sei lá, irmão, um Cássio, vai comprar um Oriente, vai comprar esse tipo de relógio. Aí você subiu um pouquinho o patamar de vida, aí você vai para um Tag Heuer, aí você vai para um Hublot, vai para outro tipo de relógio. Aí você sobe mais um pouquinho o patamar, você vai para um Rolex. Aí você sobe mais um pouco o patamar, você vai, sei lá, irmão, para um Patek Philippe. E daí você chega lá no auge, que é um Jacob Co, por exemplo. Eu fui entender esse tipo de coisa, cara, tem um mês. E eu ainda sou leigo em relógio, eu tô estudando agora isso aqui, sacou? Mas aí eu percebi que o relógio, para quem entende de relógio, ele te posiciona a te colocar nos assuntos de algumas mesas.
Isso é muito importante. Porque se você acessa um cara que tem um conhecimento multimilionário e ele te passa alguma coisa que para sua empresa vai ser valioso, aquilo dali já deu muito ROI. Então o relógio é um cartão de investimento, é um cartão de acesso, para que eu possa ser convidado a sentar em alguma mesa. Esse foi um dos milhares de pontos que o Elias me ensinou. Né? Hoje ele é a minha maior referência, com certeza, profissionalmente, pessoalmente. Né? Um cara cristão, é um pai de família sensacional. Eu conheci ele de verdade andando com ele. Né? Já fui na casa dele diversas vezes lá para a gente sair para viajar. Então, tô conhecendo ele pessoalmente mesmo e posso afirmar para vocês, sim, de coração, que realmente ele é aquilo que ele fala na internet e muito mais. Né? Então, ainda que na internet ele traz uma camada superficial daquilo que ele ainda faz pelas pessoas. Então, com certeza foi uma mudança grande de mentalidade. Abre um adendo aqui, viu, galera? Perguntas? Sabe qual é o aplicativo da câmera? O Lucas disse que o pessoal da segurança ligou dizendo que o alarme da porta disparou. Ó, a empresa dando problema aí, ó. Caraca, no meio do podcast. Fala pra aguardar aí, já estamos terminando aqui. Ah, o quê? O aplicativo da câmera. É MIV. E aí, bora? Bora. Pequeno BO aqui, mas quem é empreendedor Padrão. é desse jeito, né? Padrão, a gente Ao fica vivo 24 é por assim, 48. quem é empreendedor é assim. Bora lá. Vou abrir um adendo aqui, galera. Ele falou de relógio, mas relógio original, galera. Galera, compra um Cássio, 150, 200, 300 reais, mas que seja original. Não compra um Rolex, senão vai ficar feio. Eu vejo uma galera aí com uns Rolex aí que... É fogo. Mas beleza. Bora lá. Bora lá. Mei, como é que você enxerga a barbearia aí nos próximos 5 anos? Quais são as tendências? Faturamento superestimado, porque os educadores no Brasil inteiro estão trabalhando para abrir consciência do barbeiro. O barbeiro está entendendo como é que está funcionando as coisas. Está entendendo, e isso vai fazer o mercado cobrar mais, cada vez mais caro. O mercado da beleza, cara, é o quarto no mundo hoje com maior faturamento. Então nós temos potencial para ir muito mais além. Os homens estão se cuidando, as mulheres se cuidam cada vez mais. Temos muito potencial. Eu acho que o mercado vai romper uma nova barreira, com certeza. Mas temos uma reforma tributária vindo aí, né? Que já se iniciou e termina em 2032, se eu não me engano. Né? E essa reforma tributária ela vai mexer em muito pequeno empreendedor, em muito MEI que está irregular, muita pessoa que é pequena. O cara que não tem caldo, cara, talvez ele seja levado pela maré mesmo. O cara que não tem um caixa, o cara que não tem um bom fluxo, ele talvez seja levado por isso. Então, quem tiver com a base mais firmada vai permanecer e vai ganhar muita grana. Com certeza, eu acredito nisso. Né? E eu quero ser uma dessas pessoas que faça parte desse grupo, né, de gente que está mais desenvolvida. Beleza? Bota lá, pô. Se depois resolve, moço. E aí, bora? Bora. Fala pra mim. Você acredita que tá entrando muita galera nova aí na profissão? Totalmente. Muito, muito mesmo. Os lugares que eu tenho ido Brasil afora aí, a gente vê muita gente com 6 meses de profissão, 1 ano de profissão. Eu acho isso sensacional. Isso é genial, na minha opinião. Por quê? Porque se entra pessoa nova, quer dizer que o mercado está tendo demanda. Né? E se tem demanda, a gente tem que explorar essa demanda. Tem que cortar cabelo dessa galera. Né? Eu acho isso sensacional. Nossa. E com isso a gente cria uma nova geração de barbeiros que sejam referências, de educadores novos também que sejam referências. E faz o mercado expandir cada vez mais. E se expande, a gente ganha dinheiro. Eu acho isso genial. Bacana. Em toda a sua trajetória aí, Mei, qual que foi sua maior dificuldade assim? Como que você superou? Cara, minha maior dificuldade hoje foi... Atualmente, né? Você diz na... Pode reformular a pergunta só para eu entender? Você diz na trajetória inteira? Na trajetória inteira, sua maior dificuldade. Beleza, tem um TDAH brabo, galera. Saiu o negócio da TV que eu já fico olhando para outras coisas. Enfim, vamos lá. Na minha trajetória inteira, cara, qual foi a minha maior dificuldade? Deixa eu pensar aqui. Eu gosto de ser bem assertivo, então
Não vou falar abobrinha pra vocês aqui, não. Eu acho que hoje, analisando aqui rapidamente, um dos meus maiores pontos de dificuldade foi não ter aberto a cabeça antes pra buscar conhecimento. Eu sempre fui um cara que aprendi pelo visual. Tem gente que aprende pelo olhar, tem gente que aprende por ouvir, tem gente que aprende por ler. Eu gosto muito de aprender olhando, né? Então, por exemplo, eu vou olhar um vídeo no YouTube de um cara fazendo um degradê sensacional, muitas vezes eu já consigo pegar 90% daquele processo, dependendo do vídeo. E aí, por conta de fazer isso, eu achei que eu nunca precisaria de um curso prático, por exemplo. Eu demorei a destravar que eu precisava andar com gente melhor do que eu para evoluir mais rápido. E eu tive que tirar isso da cabeça de achar que eu poderia fazer tudo sozinho. Esse foi um dos piores erros que eu já cometi na carreira. Demorar muito tempo para absorver conhecimento de gente que já está melhor que eu. Porque o barbeiro é egocêntrico, você concorda comigo? O barbeiro tem um ego inflado que, pelo amor de Deus, cara. O ego do barbeiro é loucura. E por conta disso, a gente tem tanto ego que a gente fala, pá, eu não vou estudar com aquele cara. Pra quê, mano? O cara só tem 20 mil seguidores, não preciso estudar com aquele cara. E eu lembro que eu já fiz muito isso no começo. Os caras levavam experts lá pra minha cidade e falei assim, irmão, eu sei mais do que esse cara, eu não preciso ir. Né? E quando tu acha que tu é o maior da mesa, é que tu não aprende nada mesmo. Então eu estagnei ali por pelo menos uns 2, 3 anos, o meu corte ficou igual. A minha capacidade de gerar riqueza ficou igual porque eu não queria sentar em mesas que eu achava que não ia aprender nada, eu podia aprender sozinho. E aí quando eu comecei a pagar por conhecimento, eu entendi que eu precisava de... Eu não estava nem no começo ainda. Então acho que foi um dos piores erros da minha carreira hoje, que eu acho. É aquilo, né? Quanto mais você estuda, mais você sabe que você precisa estudar mais ainda, né? É isso aí, cara. Eu acho que a gente nunca vai estar pronto 100%. Por isso que o estudo é um aperfeiçoamento constante. Os caras falam assim, pô, mano, o mercado dos cursos vai saturar, o mercado da educação vai saturar. Não vai, cara. Primeiro porque todo ano entra gente nova e segundo porque o cara que foi no ano passado para um curso, ele pegou 2 ou 3 tendências que estavam naquele ano. Outro ano é outra tendência, você precisa estudar de novo. Você nunca vai parar. Massa. Hoje, Mei, qual que é o conselho que você deixaria para um dono de barbearia e um conselho para um barbeiro colaborador? Beleza. Para os donos de barbearia, cara, estude gestão e cole em gente que já tem resultado, mas resultado real, tá? E resultado daquele jeito que você gostaria de ter. Esse é o primeiro conselho. Por quê? É muito fácil hoje forjar os números, forjar resultado, parecer ter uma vida que tu não tem. Cole em pessoas verdadeiras. Né? No meu caso, eu fui pro lado do Elias. Paguei mentoria com ele, já é o 3º ciclo de CodeX que eu fiz com ele. Né? Eu já investi mais de 60 mil reais só em mentoria. O custo da CodeX hoje está 60k o ano. Então, pô, é um conhecimento pago que eu vi muito valor. Se você é dono de barbearia e está começando, cara, às vezes você não sabe precificar, não tem um DRE, não entende fluxo de caixa e acha que é só cortar cabelo e fazer uma conta de padaria, não vai dar certo. Ah, se eu colocar 2 barbeiros aqui comigo, cada um cortando 10 cabelos por dia, a gente cobrando 30 reais, vai dar X valor, lá no final do mês eu vou estar com 10k por mês, em um ano eu tenho 120 mil reais, em 2 anos eu compro uma casa e 10 anos eu fico rico, faço meu primeiro milhão. Não vai acontecer. Porque tu não colocou na conta da padaria todos os custos fixos, variáveis, saída de colaborador, entrada de juros novos no mercado. Então, tudo isso faz parte da vida do empreendedor. Quanto mais você quer ganhar, mais alto é o sacrifício, cara. Não vai existir você ter 10 unidades e não estudar nada de gestão. Então, você é dono, cara, foca em gente que já tem resultado na gestão do negócio. Bruno 23 fala uma parada que eu acho legal, que cortar cabelo é 23% do negócio, né? Eu concordo em partes, obviamente, porque eu dou muito valor à qualidade técnica das equipes, mas entendo também o posicionamento dele em relação à equipe dele. Mas eu concordo também com essa parte. Eu acho que a gestão ela representa muito mais do que só o produto. Se tu tem um ótimo produto e a gestão é péssima, tu até resolve com uma ótima venda, com uma boa venda daquele produto, mas tu sempre vai ver pedalando. Agora, se o produto é top e a gestão é infalível, aí, irmão, você fez um casamento perfeito. Então, esse é o meu conselho para os donos. Agora, aos colaboradores, cara, estejam num lugar que a pessoa te valorize, mas também faça por onde, saca? Também faça para ser valorizado. Às vezes tu não faz nada, cara, o ano inteiro, não estuda, 1 hora por semana que seja.
A gente vai pros cursos, cara, dá aula pros alunos, os caras se acham uns bambambam, não sabem dividir um cabelo. Isso é ridículo, irmão. O cara se acha o gás da coca, você pede pra ele, irmão, faz uma divisão aí quadrada pra mim. O cara não sabe dividir, não sabe pegar no pente pra dividir o cabelo. E acha que já tá ótimo naquilo que tá fazendo. Então treina pra caramba, cara. Treina bastante, adquire conhecimento e peça, sugue do seu dono um plano de carreira. O que é um plano de carreira? Cara, eu tô começando aqui, até onde que eu posso chegar dentro da tua empresa? Ah, você pode chegar em até tal lugar. Então, beleza, é isso que eu quero. Não é isso que tu quer? Comete o ato social mais bonito do planeta. Peça demissão, saia daquele lugar. Ou o dono vai cometer esse ato também com você. Eu gosto muito quando ambas as partes não estão satisfeitas. Tá na hora do ato social. Você não tá feliz comigo, eu não tô feliz com você. O que a gente faz pra ser bom pros dois? Tchau, irmão. Separa. Vai trabalhar em outro lugar, eu trabalho com outro colaborador e todo mundo sai feliz. Olha que equação maravilhosa. Então o plano de carreira do barbeiro ele é muito importante, só que o barbeiro tem que fazer por onde e tem que ter o suporte do dono, é lógico. Se tem essas duas coisas, a parada vai pra cima, né? Esse é o meu conselho. Fechou. Isso aí, galera. Esse foi nosso bate-papo aí com nosso grande parceiro, Barbemê aqui. Tamo junto. Irmão, que Deus te abençoe, te dê sabedoria. Muito obrigado mesmo por esse convite, viu? Foi sensacional. E tamo junto. Tamo junto. Galera, você que tá aí no meu Instagram também, essa semana teremos a live de lançamento do curso online O Barbeiro de Performance, tá? Junto dele, cara, nós teremos também o lançamento do Clique Secreto, que é o curso de fotografia para corte de cabelo. Então, se liga bem que a gente vai lançar os dois na Black Friday por um preço imperdível, tá? E os 50 primeiros que comprarem o Barbeiro de Performance vão concorrer a 2 tesouras Komakai, um combo de equipamentos lá da Pro Barber Equipamentos do Rio Grande do Sul. Caramba. E também... Não, vai ser uma loucura. E 2 vagas de curso prático comigo lá em Alphaville diretamente, na Barbearia Seu Elias, tá? Então participa dessa live, adquira a sua vaga para estudar com a gente, porque a nossa barreira de entrada ela precisa aumentar. Nós precisamos aumentar o nível de conhecimento para aumentar o nível de riqueza. E esse é o meu propósito com vocês, tá? Transformar vocês em barbeiros de alta performance mesmo. Fechou? Espero lá na live dia 19/11, agora quarta-feira, 8h30 da noite. Pra cima? Pra cima. Fechou, galera. Muito Tamo obrigado junto, galera. Deus abençoe vocês. E sucesso a todos. Até a próxima.